Então, primeiro eu quero agradecer a todo mundo que está aqui presente. Acho que dar esse abraço coletivo na Helena hoje vai ser bem importante, bem legal. É um trabalho que eu acho que tem tudo que ver com o momento que a gente está vivendo também, né? É um trabalho lindo, admirável, que a gente teve o presente de editar. Está aqui, nosso lindão, Unidade Básica, de Helena Peta, feito com muito amor, muito carinho. Hoje a Helena está aqui com a gente, também a gente tem alguns convidados ilustríssimos. A Ana, que é irmã da Helena, que é atriz, linda. O Caco, que dispensa apresentação, não preciso falar muito do Caco. Obrigada pela presença de vocês, viu? E os professores, José Ricardo Aires, foi orientador da Helena, do doutorado, acompanhou esse trabalho de perto, e está aqui para boa noite, todo mundo. falar com a gente. Professor Ricardo, obrigada pela presença. E o professor Ricardo, eu agradeço o convite. E o professor Ricardo Teixeira, que também é médico, e vai colaborar aqui com a gente nessa discussão, nessa conversa e nesse abraço coletivo. Obrigada a todos, viu? Helena, Boa noite a todos. É com você, Helena. Ai, gente, muita emoção, né? Um momento como esse que estamos vivendo aí todos, né? Talvez um dos momentos mais difíceis, né? Com certeza da minha geração, um dos piores momentos da política, de todo o contexto. Mas eu queria agradecer muito a Mariana, que é da editora Ucitec, que fez questão de fazer essa live de lançamento, né? Eu relutei um pouco, achei estranho, como é que a gente vai lançar o livro, né? Eu queria encontrar as pessoas, eu queria abraçar as pessoas, mas ela achou que era bastante importante, e agora eu reconheço que realmente é muito bom, assim, a gente poder estar junto, a gente poder conversar sobre as coisas, receber esse carinho, né? Então, agradeço muito a Mariana por ter também acreditado, né, no trabalho, ter insistido na edição do livro, a gente trabalhou muito junto, ela se dedicou muito a esse projeto. A Vivian também, que foi a revisora, né? Esse livro, ele é fruto da minha tese de doutorado, então a Vivian me ajudou muito a fazer com que a linguagem fosse menos acadêmica, né, para que mais pessoas conseguissem, que não fossem do campo da saúde coletiva, conseguissem entender. O professor Gastão Wagner, que foi quem me fez essa ponte com a Mariana, né, para o livro nascer, uma grande referência da saúde coletiva, que estava na minha banca de doutorado e que fez essa intermediação para que o livro acontecesse. E várias pessoas, né, acho que esses convidados que a gente trouxe, a Ana, o Caco, o Zé Ricardo e o Ricardo, acho que representam muito esse diálogo, né, que na verdade o meu doutorado tentou entender melhor, né, do campo da saúde coletiva e do campo da arte, do audiovisual, que foi com quem a gente foi dialogando nesse processo de construção da série. Acho que essa nossa nova maneira de fazer aqui um lançamento virtual mostra que a gente está, de alguma forma, tendo que construir novas formas de afeto, né? Então, eu me senti muito, antes já, desde do começo da segunda temporada, a gente vem assim, recebendo muitas mensagens, muitas pessoas que têm acompanhado esse trabalho, que se identificam, que gostam, que veem a importância de um projeto como esse, nesse atual momento. Então, queria agradecer muito todo mundo que chamou as pessoas também para estarem aqui hoje, especialmente duas grandes queridas que gravaram vídeos, que não tenho como deixar de mencionar, a Ana Estela Haddad e a Daniela Boaventura, minhas queridas amigas, que gravaram mensagens para chamar as pessoas. E dizer que eu acho que sempre um trabalho acadêmico, a gente nunca faz isso sozinho, a gente sempre lê muitas pessoas, né, são muitos autores,
que já produziram muitas coisas, né? E especificamente no meu trabalho, eu acho que esse campo da saúde coletiva, ele já produziu tanta coisa, né, do ponto de vista da produção acadêmica, mas também do ponto de vista das políticas públicas, né, toda a discussão em torno da construção do SUS, que eu me sinto muito, não sinto que essa obra é minha, eu sinto que a gente construiu muito coletivamente, né, e para além do campo da saúde coletiva, não tenho como deixar de falar das pessoas que, como a minha tese, na verdade, foi avaliar o processo de construção da série, né, que é um produto artístico, nesse produto artístico, muitas pessoas foram muito importantes, né, e são autores e destinaram, colocaram todo o seu talento para que a série acontecesse, né, então, primeiramente, a gente não tem como deixar de falar, quando surge a ideia da série, né, eu trabalhando na atenção básica, e a minha irmã Ana, como atriz, a gente pensou na ideia, né, isso há 10 anos atrás, de que no Brasil não tinha uma série médica ainda brasileira, não existia uma série que conseguisse retratar de alguma forma o SUS, e especialmente a atenção básica. A gente procurou um roteirista, que foi o Newton Canito, que foi o primeiro que abraçou, né, um grande roteirista que abraçou essa ideia e também achou uma ideia muito bacana. Então, o Newton é uma pessoa muito importante nesse projeto como um todo. Depois entram outros roteiristas, na primeira temporada o Vitor Hugo, e nas 2 temporadas o Marcos Takeda, que eu vi que também estão por aí assistindo. Então, são pessoas que trouxeram esse talento, né, dos roteiros. Depois disso, a gente apresenta esse projeto para uma grande produtora de cinema, que é a Gulani, que eu acho que é preciso dizer também, né? A Gulani é hoje talvez uma das produtoras de cinema mais importantes do país, que fez obras como Bicho de Sete Cabeças, Que Horas Ela Volta, que tratam tão bem das questões brasileiras, né? Que faz com que a gente se veja, né, de alguma forma, no cinema. Então, a Gulani, primeiro com a Débora, mas com o Caio, o Fabiano, foram pessoas fundamentais para que a série acontecesse. Depois, os diretores, né, o Carlos Cortez, que foi o diretor da primeira temporada, que faleceu entre a primeira e a segunda temporada, que foi uma grande perda para o cinema nacional, mas a Carolina Fiorati, que foi a diretora, então, geral da segunda temporada, que traz também o olhar da direção. Então, quando a gente fala de uma obra artística, são muitas pessoas envolvidas, né? Eu não conhecia esse universo, passei a conhecer e admirar cada vez mais, porque são centenas de pessoas que, cada um com o seu talento, então a equipe de arte, de figurino, de maquiagem, de fotografia, quer dizer, são muitas pessoas que dão brilho, né, a esse resultado final, que eu acho que é o que a gente vê na televisão, que é a nossa série. Então, acho que, primeiro, queria agradecer, depois, claro, entram os atores, né, não tenho como deixar de falar, a Ana, o Caco, maravilhoso Dr. Paulo, Vinícius de Oliveira, que faz o Malaquias, a Carlota, que é a nossa Beth, a Fabi Gugli, que entra depois na segunda temporada. Então, são vários atores também, que aí trazem um outro conjunto de talentos. E também o canal, que quando o projeto, de alguma forma, já estava feito, a gente encontrou uma interlocução muito grande no canal, que eu gostaria de citar Paulo Barata, né, e depois Ana Cristina, Aline Lorena, pessoas muito interessantes que dentro do canal Universal Channel também acreditaram muito no projeto, entenderam e estão sempre em muita parceria com a gente, né? Então, assim, essa obra, a série em si, eu poderia citar aqui várias, Sérgio Zanetta, Roberto Padilha, Valéria, quer dizer, um conjunto de pessoas que eu fui encontrando no caminho, né? A gente junto, e essa equipe toda, e foi construindo esse time que primeiro traz de um lado esse grande time, né, da produção artística, do cinema, né, do audiovisual brasileiro. E durante esse processo, acho que aí que entra a minha tese, e é o que as pessoas que vão ter o livro vão conseguir ter um pouco mais detalhes. Durante o processo de construção da série, me interessou, eu me aproximei mais do campo da saúde coletiva para tentar entender
Então, de que forma a gente conseguiria comunicar conceitos e toda essa bagagem de um campo de conhecimento e atuação por meio dessa experiência da unidade básica, né? E foi aí que eu entrei no Departamento de Medicina Preventiva da USP, encontrei o professor José Ricardo Aires, que foi meu grande mestre, meu orientador, né? Eu, apesar de sempre gostar muito de humanas, eu fui fazer medicina, depois fiz uma residência de infectologia, então acho que o professor José Ricardo, que na verdade me retomou, assim, esse contato mais com as questões mais filosóficas, da discussão sobre o processo saúde e doença, então foi um grande mestre para eu voltar a ler, né, autores deste campo, então foi muito importante esse encontro. E o professor Ricardo Teixeira, que sempre um grande incentivador também de tudo isso, que aí traz uma discussão muito interessante, porque talvez seja hoje, no campo da saúde coletiva, uma das pessoas que mais entendam da área de comunicação e saúde, né? Então, me trouxe também outro conjunto de referenciais, então foram duas pessoas, assim, essenciais, por isso que eu fiz questão de que tivessem aqui com a gente também hoje. E eu não queria me alongar demais sobre a minha pesquisa, mas, na verdade, assim, do ponto de vista mais geral, a gente tentou analisar quais eram as potencialidades e os limites da gente comunicar alguns conceitos do campo da saúde coletiva por meio de uma estratégia como essa, uma série como essa que a gente vivenciou, que foi a unidade básica. Né? E logo de cara, acho que uma coisa que foi importantíssima foi perceber já a construção de um imaginário, né, em torno do processo saúde, doença, cuidado, e aí me interessou um pouco mais olhar para a questão de como as imagens vão construindo, né, esse universo. E aí, historicamente, se a gente for se aproximar, né, o cinema, por exemplo, ele nasceu, na verdade, de estudos de fotografias seriadas fisiológicos, então ele nasce muito imbricado com essa questão relacionada à saúde, né, e durante toda a sua história ele vai contar um pouco desse olhar, né, que vários autores, enfim, várias pessoas vão ter sobre esse processo. No Brasil, se a gente for olhar as primeiras imagens cinematográficas, isso foi incrível porque eu fui descobrindo no meio da pesquisa também, mas a gente tem desde o começo do cinema, as primeiras imagens de cinema no Brasil também são relacionadas à questão da saúde, né, da doença e da saúde. A gente tem umas imagens na Fiocruz, tem um acervo incrível que mostram imagens do combate à febre amarela, da doença de Chagas. Então, tem um conjunto desde o início, né, do nascimento, então, dessa forma de linguagem, que é o audiovisual, você já vai tendo a construção desse imaginário por meio das imagens, né? E nesse início do século, muito atrelado a um país doente, a um país atrasado, que, na verdade, com uma esperança de que viesse um outro, né? Que o progresso chegasse de fora, que o desenvolvimento chegasse de fora, né? Para tentar curar, né, os males desse país. Então, vários historiadores vão falar sobre isso, né, dessa figura desse homem, muitas vezes, que está na zona rural e que não tem contato com a civilização. Então, o cinema, ele nasce muito nesse diálogo com essas questões desse Brasil, né, que precisava de um outro que chegasse para trazer os conhecimentos ou a ciência, algo externo, assim, né. E aí e foi incrível descobrir alguns filmes, por exemplo, da década de 40, que a Fundação Rockefeller fez também, já no contexto da Guerra Fria, mas com o intuito de, numa desculpa de educação em saúde, também colocar esse homem atrasado, que depois de saber como lavar as mãos ou ter medidas de higiene, conseguiria, então, se emancipar e ser feliz. São vários filmes, é interessante a gente resgatar esses filmes para ver de onde que vai nascendo esse imaginário, né? E de como, de alguma forma, por exemplo, a Fundação Rockefeller, e depois com o aparecimento da TV,
os Estados Unidos foram percebendo que isso era uma grande forma de comunicação, né? As séries médicas americanas são sucesso desde a década de 60, né? E vão construindo um imaginário sobre o que é, então, as formas de cuidado, as formas de adoecimento, então sempre muito calcada as primeiras séries médicas, sempre nessa figura de um médico galã, né, dentro de um grande hospital, que vai, através de recursos tecnológicos, descobrir qual a doença, em geral são doenças raras, e aí o episódio inteiro passa tentando descobrir sobre aquelas doenças, ou então episódios que tratam da vida e da morte, então sempre cenas com muita adrenalina, do vai morrer, da sala de emergência. Então são opções que vão sendo feitas e que o nosso imaginário vai sendo abastecido, né? Vai sendo alimentado por essas construções. E aí eu falo isso por quê? Porque quando eu iniciei meu processo de pesquisa, foi nítido que esse conjunto de representações estava o tempo todo em tensionamento com aquilo que a gente queria mostrar, né? Quando a gente queria mostrar um outro cenário, que é a atenção básica, a gente se deparou desde o início, já nos roteiros, com este imaginário, e que, de alguma forma, a gente teria que dialogar, né? Quando eu fui entrevistar produtores, ou mesmo o canal, isso ficou claro de que ser uma série médica, por já ser um formato pré-estabelecido, abria portas, de alguma forma, porque o público já se identificava, já sabia do que se tratava. Mas, do ponto de vista do diálogo com o campo da saúde coletiva, né, com todas as discussões que esse campo traz, era um limitante, né? Então, isso foi sempre um tensionamento, né? Que eu ficava o tempo todo nos roteiros, né? A gente tentando construir alguns caminhos para que a gente conseguisse traduzir aquilo que a gente gostaria, mas sabendo que existia já esse conjunto, esse imaginário posto, né? E essa fórmula, séries médicas, já existia. Do ponto de vista das potencialidades, falar agora do lado positivo desse caminho, né? Eu acho que a gente encontrou tanto um campo da saúde coletiva que tem uma grande história já de resistência, que nasce com a luta pela ditadura militar, que traz essa mescla, né, de ser um campo acadêmico, mas também um campo político, no sentido de construção de políticas públicas. A gente entrevistou diversas pessoas, diversos pensadores, e a gente, então, durante o processo de pesquisas para os roteiros, a gente encontrou, né, de alguma forma, com essa produção, né, e também com produção real de atenção básica no nosso país, né. A gente construiu a série no momento em que a atenção básica estava em expansão, né, era uma política pública do Ministério da Saúde prioritária. Então, também a gente encontrou uma série de profissionais de saúde nas unidades básicas, com muitas histórias, com muitas coisas que aconteciam ali, que foram nutrindo a gente para os roteiros e para todo o nosso pensamento em torno do que seria a série. Né? E destaco aqui, por exemplo, a Aide, que é uma pessoa histórica em Campinas, uma médica que eu conheço desde a adolescência. A gente foi conversar com ela e ela sempre foi um grande referencial para o campo da saúde coletiva, e como a Aide, vários outros médicos e agentes comunitários e enfermeiros e profissionais de saúde que estão há muitos anos, que se dedicam a construir o SUS, né, e atenção básica especialmente, há muito tempo, e que trazem, então, com isso, muito acúmulo, né, nessa discussão. Então, acho que encontrar esse campo sólido, de alguma forma, encontrar essas experiências de atenção básica naquele momento do país muito fortalecidas, ao mesmo tempo, um conjunto de políticas, tanto do Ministério da Saúde, né, com a construção, com o programa Mais Médicos, por exemplo, que era um programa que, na época que a gente estava fazendo a primeira temporada, foi um programa que estava sendo implementado. E, de outro lado, do ponto de vista das políticas de audiovisual, também uma série de iniciativas, como, por exemplo, a lei da TV paga, né, que fazia com que os canais tivessem que transmitir conteúdos nacionais nas suas TVs, foram elementos determinantes, né, para a gente conseguir, de alguma forma,
fazer com que esse projeto acontecesse, né? Então, a partir dessa pesquisa, acho que a gente elencou alguns elementos que para a gente eram estruturantes, né, para o roteiro e para pensar as histórias, que eu acho que é essa questão da insuficiência do modelo biomédico, né, e a gente poder pensar em outras formas de se fazer o cuidado em saúde, e aí vem os dois personagens, Laura e Paulo, né, representando esse debate, esse olhar, né, principalmente na primeira temporada. Um outro eixo seria a questão das vulnerabilidades, a gente entender que nas ações de promoção e prevenção, o conceito de risco talvez tenha sido muito limitante para a gente promover esse olhar mais ampliado do processo saúde e doença, então, entender as vulnerabilidades como um eixo mais estruturante para a gente pensar, né, os determinantes sociais do processo saúde e doença, então, todos os episódios, a gente, de alguma forma, faz esse diálogo, né, sobre as questões sociais, psicológicas, que estão envolvidas nesse processo, e, por fim, essa centralidade da atenção básica, da atenção primária, tendo a integralidade como esse eixo norteador, né, então, acho que esses foram os 3 eixos que a gente buscou, de alguma forma, dialogar nos episódios, alguns com mais sucesso, outros com menos sucesso. Por exemplo, o papel da equipe de saúde, a gente cada vez mais tem uma intenção de que a equipe tenha um protagonismo, né, os outros profissionais de saúde, não só os médicos, mas também com uma dificuldade, por ser uma série que a gente não consegue ter muitos personagens, porque o discurso biomédico versus esse discurso central que a gente queria construir da discussão do discurso biomédico, de outras formas de cuidado, estavam nos protagonistas, que eram os 2 médicos. Então, claro que a gente avança em muitos momentos, e em muitos outros a gente não avança tanto quanto a gente gostaria, né? Mas sempre tentando dialogar com esses conceitos e com essa concepção de saúde que a gente entende que é a mais avançada, né? E talvez uma última questão que eu queria colocar, porque aí eu queria abrir para os nossos convidados também falarem, mas é uma coisa interessante que eu acho que a tese a gente discutiu, né, e o livro traz também, é como nas nossas opções estéticas, esse diálogo se deu de maneira muito interessante, né? Porque tem uma questão que é o roteiro, que são os conceitos, que é de alguma forma o que a gente pensa em organizar do ponto de vista mais das ideias, né, que a série tem, mas tem opções estéticas, né, de palheta de cores, de locação, acho que a nossa diretora fala bastante disso, e eu tentei trazer bastante disso para o texto também da tese do livro, né, que quando você escolhe uma unidade básica, você não necessariamente vai reproduzir a verdade, né? Não é um documentário, a gente está fazendo uma ficção. Então, as escolhas de como é que vai ser essa unidade básica, será que ela tem que ser uma sala fechada, sem janela, como seria uma unidade básica real? Ou a gente tem que pôr várias janelas, porque isso diz muito mais dos conceitos que a gente está tentando transmitir, que é a relação da unidade com a comunidade, da relação dos profissionais de saúde com o que está acontecendo naquele território. Quando a gente escolhe a decupagem da câmera, né, as séries médicas americanas que falam de emergência, a câmera ela vai na maca, né, acompanhando a intubação, a massagem cardíaca. A câmera aqui em unidade básica, ela pega o olhar dos pacientes, ela pega o olhar dos profissionais de saúde. Então, uma outra escolha de decupagem, né, de paleta de cores, de luzes, né, eu achei muito interessante essa coisa de que sempre que se dá um encontro do profissional de saúde com o paciente, tem um momento na série que tem uma revelação, né, que alguma coisa ali, aqueles profissionais entendem o que está acontecendo, né, e nesse momento entra uma luz diferente, que é um flare, que eles chamam. Bom, enfim, várias questões relacionadas a escolhas estéticas mesmo, que eu acho que traduzem, de alguma forma, esses conceitos, que muitas vezes a gente acha que é pelo racional cognitivo que a gente vai transmitir essas questões, mas talvez passe por um outro lugar também, que é esse lugar do estético, né, do afetivo. Então, acho que concluindo mesmo,
acho que uma das coisas mais interessantes desse projeto de pesquisa e do livro é tentar trazer para o campo da saúde coletiva uma discussão de que nós precisamos voltar a ter uma construção simbólica das coisas que a gente quer, de alguma forma, comunicar, né? Que passe por esses outros canais, né? Do estético, do afetivo, então que isso vire a gente pense em outras formas de construção que passem por esses lugares, né? Para que a gente consiga chegar a mais pessoas, para que a gente consiga comunicar cada vez com mais pessoas dessa importância, né? Que tem hoje o nosso sistema público de saúde, o SUS, e em especial a atenção básica, né? Que eu acho que é quem está no território, quem está organizando realmente as coisas ali. Então, assim, eu queria ouvir agora, eu combinei com a Mariana da gente fazer algumas perguntas para os nossos convidados, né? Acho que eu já falei bastante, se alguém tiver alguma pergunta também, acho que no livro a gente conta com mais detalhes esse processo. E aí, queria ouvir da Ana, do Caco, do José Ricardo, do Ricardo, um pouco o que foi para vocês também participar desse processo, né? O que ele difere dos outros processos que vocês tenham participado? Como é que chega em vocês aí toda essa discussão que eu coloquei aqui agora e que a gente vem discutindo já há muito tempo? Obrigada, gente. Ana quer falar primeiro? Ladies first? Cadê a Ana? Não, acho que o Zé Ricardo, não? Ou o Ricardo? Primeiro! Faz barulho aí, gente! Maravilhosa! Vai, filho! Bate palma pra Helena! Bate! Uhul! Helena! Eu acho que nós temos aqui, metade das pessoas são da saúde, né? Saúde coletiva, profissionais de saúde, todo esse povo lindo aí do SUS. E a outra metade, um monte de artista. Então, a gente reuniu todo esse povo aí, resumidamente, e colocou para conversar. Então, por isso que a gente escolheu para falar agora, todo mundo pode mandar pergunta, mas a gente escolheu esses convidados justamente para tentar trazer duas pessoas que representem um pouco esse polo da arte, que eu acho que é a Ana e o Caco, se vocês quiserem falar, mas os dois mais do campo da saúde coletiva, para falar sobre esse encontro também. Acho que o que a gente tem que falar agora é sobre esse encontro. Propõe que a doutora Laura comece. Doutora Laura, estou intimada. Gente, então, uma vitória danada, né? Na hora que chegou esse livro aqui em casa, eu falei, caramba! Eu acho que é uma... Não sei direito o que falar, fiquei pensando sobre isso, porque eu acho que, para mim, misturam tantas coisas. E é uma mistura de tantas emoções diferentes, assim. Então, é difícil até um certo distanciamento para qualquer coisa, né? Eu acho que esse trabalho tem tudo, menos distanciamento, no meu caso. Porque é uma mistura de muitas coisas. Então, acho que, assim, acho que a gente mergulhou, né? Acho que eu e a Helena, a gente sempre foi muito grudadas. Aí, acho que a gente fez terapia para conseguir se desgrudar, cada uma e fazer o que tinha que fazer, para não ficar fazendo tudo junto o tempo inteiro. Aí, ela foi fazer medicina, eu fui fazer teatro. Quando a gente viu, estava grudada, tudo de novo. Então, um pouco mais analisadas, mas grudadas de novo. Então, eu acho que qualquer tentativa minha de distanciamento desse processo é meio falida, assim. Eu acho que ela é uma mistura mesmo de muitas coisas. Acho que primeiro tem esse encontro, né? Que é um encontro, na verdade, nosso, assim, de encontrar uma coisa para fazer juntas e juntar esses dois mundos, né? E que vem uma série de referências familiares,
de gerações. Acho que nós somos filhas da ditadura militar, dos que lutaram contra a ditadura militar. Acho que a gente traz isso na bagagem o tempo inteiro. Aí eu fui fazer teatro e encontrei outras referências artísticas, pessoas que me formaram, e eu trago isso comigo. Ela trouxe uma discussão de várias gerações, né, de construção do SUS, de defesa do SUS, e que traz isso com ela. E aí acho que tem esse encontro, e a gente se encontra com outros artistas e outros pensadores da saúde coletiva para construir a série, e que depois vem a construção intelectual de tudo isso, que é o livro. E que são muitas pessoas nesse caminho, assim, e são o tempo todo, assim, eu vejo até hoje, assim, na hora do lançamento da segunda temporada, tantas pessoas contribuindo, divulgando, falando desses dois lugares. E então acho que é uma série de muita sinergia e muitos encontros, né? Eu fiquei pensando, né, antes de começar aqui, eu fiquei pensando em 3 momentos que eu acho que são um pouco simbólicos, assim, para mim, desse processo todo. O primeiro momento é o dia que a gente entrou, a série é gravada num galpão, aqui na Freguesia do Ó. Então, todo o pessoal da arte construiu a UBS lá, que nós vamos trabalhar. Eu, Dr. Paulo, Beth, Malaquias, todo mundo, toda a nossa equipe da saúde da família. E quando eu cheguei, assim, a gente entrou no set, é uma coisa muito impactante, né? Porque você vê um cenário construído, um lugar, né, construído. E aí eu brinquei com a Helena, eu falei assim, eu não sei se você está entrando no set de filmagem ou se eu estou entrando numa UBS. E acho que é um pouco isso, assim, ela entrou nesse mundo, né, para poder entender e construir esse trabalho que ela construiu de comunicação em saúde, de reflexão sobre como comunicar o SUS, enfim, tudo isso que vem junto. E eu entrei nesse universo da saúde coletiva, da atenção primária, para tentar entender e representar e contribuir de alguma forma com isso. Eu e todos os nossos colegas, né, Caco, Vinícius, Carlota, Carol, diretora, Newton, roteiro, Marcos, né, o Newton criando esses personagens, o Caio, Fabiano, a Débora construindo toda essa estrutura para a gente poder fazer esse trabalho. Então, são muitas pessoas em torno disso. E nesse momento, eu acho que é um momento simbólico, assim, quando a gente entra na UBS lá para começar, na primeira temporada. Depois tem um outro momento que aí tem mais a ver com o meu entendimento do processo, assim. O Zaneta, acho que está até aí, foi um dia que os patrocinadores, né, da série tiveram lá no set, para visitar o set, e eu fui apresentar um pouco o cenário, as coisas, mostrar como é que era e tal. E na sala da doutora Laura, a doutora Laura chega na primeira temporada, ela vai para o consultório dela, que está vazio, não tem nada assim no consultório, só os equipamentos e tal. E esse consultório, durante toda a primeira temporada, o pessoal da arte faz um trabalho super bonito que foi ganhando coisas. Então, ela ganha um desenho de uma paciente criança que ela cola, depois ela ganha um presentinho de uma senhora, um crochê, um enfeitinho, e vai ficando cheio de coisas o consultório dela. E eu fui explicar isso pro pessoal, e aí eu comecei a chorar. Eu não estava na cena, eu comecei a chorar. E aí eu entendi, naquela hora, eu falei assim, gente, eu entendi o que é isso que eles falam da atenção primária. Porque eu escutava as entrevistas que a gente fez, os médicos de família falando o que era atenção primária, o que era atenção primária, como era uma outra coisa. Mas ali eu entendi, porque essa relação desses pacientes que dão um presente, que tem, de alguma forma, retribuir aquela consulta, aquela atenção, aquele cuidado, e que faz uma coisinha entrega, essa relação que passa por um outro lugar, ali
eu me emocionei e eu entendi. E eu acho que é aí que a gente atua, assim, né? Que é na construção simbólica, né? Que é nos símbolos, que é na complexidade dos personagens, na emoção. Então, para mim, esse momento, enquanto atriz, assim, foi muito importante, porque eu acho que eu tive um entendimento do que levam as pessoas, com todas as dificuldades, com todos os problemas que o Brasil tem, a continuarem fazendo um trabalho tão importante. E o terceiro momento foi um momento que a gente foi gravar uma cena do episódio 7 da segunda temporada, que a Laura acaba de ter uma discussão, que é uma cena que ela vai revelar que já fez um aborto e que não se conforma com a situação das meninas, que correm tantos riscos, com a desigualdade, enfim. Uma cena super difícil, porque tinha uma coisa emocional, ela já estava chorando no banheiro quando começava a cena, depois tinha um certo discurso político, então é uma cena super complexa, assim. O Caco foi um companheirão, assim, a gente se juntou para fazer a cena, mas eu não estava conseguindo, assim, tinha começado já muito emocionada, eu estava meio... E eu saí para me concentrar, a Helena me puxou, assim, falou assim, a gente fez tudo para chegar até aqui. Entra e faz essa cena. A hora que ela deu uma chamada, assim, da importância de fazer aquilo, do que era aquela cena, naquela hora eu me emocionei, assim, veio tudo. Então, acho que porque é uma certa chamada, assim, né, que eu acho que porque a vida vai levando a gente a fazer tantas coisas, o dia a dia, o cotidiano, as demandas, né? E tem uns momentos que a gente tem que se chamar, né, se convocar as nossas forças, convocar a nossa energia para construir coisas que tenham um significado para a gente, assim. Então, eu acho que esse é um terceiro momento que, para mim, foi muito simbólico desse processo. E, por último, aí tem a ver com a resposta das pessoas, assim. Então, a gente estreou nesse momento super complexo, super difícil, sem saber se as coisas continuavam fazendo sentido. E cada vez que eu recebo uma mensagem de uma médica de família, de um médico de família, de um enfermeiro, uma enfermeira, alguém que está trabalhando na atenção primária, e que fala que se sente representado, e eu acho que essa coisa de se sentir representado não tem a ver, assim, com se a UBS é igual ao UBS que ele trabalha, sabe? Eu acho que tem uma coisa que é essa coisa dos objetos na sala, essa coisa da cena chorando no banheiro, essa coisa de quanto os personagens, né, sofrem para conseguir fazer aquilo acontecer, e aquilo toca todos os personagens, eles se envolvem naquilo. E eu acho que as pessoas, quando se veem, né, elas se veem um pouco nisso. E eu acho isso muito bonito, assim, a resposta que a gente tem tido. Isso eu acho muito importante, porque eu acho que o trabalho só se completa quando chega no público, né? Quando chega no leitor. Então, quando você faz as coisas, você não tem noção do que realmente você está fazendo. Você faz um pouco na sua... Mas ele se completa quando alguém vê um livro, quando alguém lê, e quando aquilo toca uma pessoa, faz ela repensar, ou só se emocionar, ou só se divertir, mas aquilo toca de alguma forma. Então, para mim, esse processo todo é cheio de emoção, de encontros e de felicidade, né? Porque você conseguir fazer alguma coisa que faça sentido para você e que, além de tudo, faça algum sentido para outras pessoas também, e que você sabe que tem alguma coisa, uma pedrinha ali, uma coisinha para contribuir para que a gente possa ter uma sociedade mais humana, mais justa, já é o máximo. E ainda mais rodeado de um monte de gente querida. Eu acho que a gente vive um momento de muita falta de esperança, né? É muito difícil. Então,
quando a gente se junta, assim, quando a gente vê tanta gente bacana fazendo coisas importantes e cada um dando uma contribuição. Então, eu olho aqui para a lista de pessoas que estão aqui nesse momento no lançamento, cada um foi uma matéria no jornal, foi um post no Facebook, foi uma ajuda para fazer o negócio acontecer, foi uma produção, foi na direção, são tantas pedrinhas para construir essa história aí, e eu acho que são muitas pessoas envolvidas nessa construção. Então, isso que eu acho que é o mais bonito, porque é, acima de tudo, um trabalho coletivo, né? E, ó, parabéns, né, você. Meu, tem um livro, cara. Foda isso, eu acho muito bonito, muito bonito. A minha dedicatória, só para terminar, é assim, ó, é só uma frase, que é assim, ó, mana, e não é que conseguimos? Isso aí, vamos continuar, que venham muitas temporadas. Eu já tô ficando e quero ficar velhinha fazendo essa série. Quero a doutora Laura lá, com vários estagiários jovens, ela bem velhinha, ensinando o pessoal o que é atenção primária. Beijo. Ai, gente, eu já tô chorando aqui. Caco, cadê o Caco? Tô aqui. Você, Caco. O que eu vou dizer depois disso, gente? Ana, desculpa, mas nós já somos velhinhos fazendo isso. Eu sei, isso que eu falei. Ô. Nós já somos velhinhos fazendo essa Nossa, série. gente, quando a gente olha a primeira temporada, como a gente era jovem, né? Acontece. Não, bom, primeiro, super legal. Obrigado, Helena. Eu não tive a chance de ler o seu livro. Também senti uma emoção muito de quando eu recebi, ainda aqui com uns dias de atraso, porque a portaria demorou para me entregar. Mas é muito maluco, assim, porque como eu não sou irmão da Helena, como a Ana, né, eu sou apenas um ator que foi convidado para fazer um seriado, o meu processo foi o oposto disso, né? Então, eu fui convidado para fazer uma série de dramaturgia. Então, o meu primeiro contato foi com o roteiro. Claro que eu sabia que era uma questão importante, que envolvia o SUS, mas era uma série médica, assim, para mim era um... Então eu li os roteiros, pensando naqueles personagens, naquilo que estava escrito, na minha carreira, se era bom fazer, não era bom fazer e tal. Então o meu processo foi o oposto da Helena, né, digamos assim. Eu cheguei já com a coisa pronta, quer dizer, pronta. A coisa já estava ali, vai acontecer isso e estamos te convidando para fazer parte disso. E a partir daí é que eu comecei o meu processo de pesquisa, e esse campo foi se abrindo, né? Não só o campo dramatúrgico, de entender quem era esse personagem, como o campo real daquilo que estava sendo representado dramaturgicamente naqueles roteiros. Passei a conhecer, fomos visitar, aí começa o processo de ator, né? Você vai conhecer o que é a Unidade Básica de Saúde, que eu não conhecia. Então, aí é uma camada nova. Gente, eu sou brasileiro e não conheço o sistema de saúde do meu país, e não sabia que isso existia. Fiquei absolutamente fascinado por esse universo, que é uma coisa... Talvez uma das coisas mais legais da nossa profissão, né, Ana? Que é essa possibilidade de cada personagem te abrir um universo de conhecimento novo. Cada personagem é uma oportunidade de aprendizado. Então eu passei por essa, como passei por tantas outras, e aí no set eu fui apresentado a Helena como criadora da série, mas assim, tudo bem, a Helena, a irmã da Ana, tá aqui para não deixar a gente errar os termos médicos, então até aí estava tudo normal, toda a série tem um pouco disso, assim. Mas aí eu comecei a entender, através da Helena, a importância daquela discussão, como aquela discussão era atual, não só do Sistema Único de Saúde, mas de todas as outras séries médicas, qual era o problema do enfoque que as outras séries médicas... Então, mesmo dramaturgicamente, eu comecei a entender melhor qual era a proposta de unidade básica, aonde a gente tinha que calcar a nossa interpretação, o que importava, por que ela tinha feito a série tinha feito uma aposta tão corajosa, na minha opinião, e não canso de dizer isso,
de abdicar de elementos muito, de temperos, assim, usados em absolutamente todas as séries médicas de sucesso pelo mundo afora, né, que é a questão da adrenalina, da emergência, e quando eu li aquilo, eu falei, gente, não tem isso aqui, por quê? Caramba, mas é isso que... Então, assim, fui entendendo o porquê dessa opção tão corajosa, e não parei mais de entender a importância de onde eu tinha me metido. Isso que foi legal. Por isso que eu digo que o meu processo foi o inverso, né? Então, culminando com o dia de hoje, quer dizer, isso começou quando a primeira temporada estreou, as primeiras respostas, eu comecei a entender que a gente estava ali representando, a gente estava ali como uma voz importantíssima para um segmento importantíssimo da sociedade brasileira, para o entendimento da sociedade brasileira, da importância dessa fatia. Então, quando estreou a primeira temporada, eu falei, opa, para além disso, tem uma responsa que se desenvolveu e foi para níveis assim, quase insuportáveis na segunda temporada, porque você sabe muito bem o desmonte pelo qual o sistema público de saúde começou a passar. Então a gente começou a falar, gente, agora mais do que uma série, virou uma série de resistência, né, porque a gente está falando de um sistema que está sendo desarticulado, então a série se politizou num grau, assim, e essas coisas da ficção, quando ela estreou, ela estreou no meio de uma questão também política e social absolutamente surpreendente, com algumas coincidências inacreditáveis. O primeiro episódio falando de uma pandemia, o segundo falando da relação, os dois episódios falando da relação das mães com seus filhos, era Dia das Mães. O episódio que tinha uma transexual passou no Dia da Luta Internacional. Então, umas coisas, gente, é um milagre, né? Essa série é um milagre, porque isso que a Ana falou, é tão gostoso quando, além de tudo, né, além do que a gente gosta, ainda por cima, a gente está sendo importante, a gente está contribuindo, a gente está aprendendo, e está contribuindo para uma causa tão importante, aí é um milagre, não tem outra palavra. E eu nem sabia que um livro estava sendo feito, do processo da série, então, tudo isso para dizer que agora, eu fiz o caminho inverso, né, então hoje aqui com vocês, reunidos, para celebrar um livro feito sobre o processo de criação dessa série, mais um milagre, então parabéns, Helena. A Helena, para quem não estava no set, assim, ela é uma presença no set imprescindível, assim. Assim, muitas das vezes, vocês devem ter isso na profissão de vocês, às vezes acontece a gente não saber o que faz, né? Uma situação de assim, eu não sei o que fazer, eu vou fingir que eu sei, porque se eu não fingir que eu sei, ninguém pode, né? E a gente, na nossa profissão, tem isso também, muitas vezes, e toda vez que a gente não sabia e fingia que sabia, a gente dava uma olhada para a Helena, para ver o que a Helena estava achando, a cara que ela estava fazendo, aí de repente ela vinha assim, toda delicada, assim, olha, eu acho. Então a Helena foi uma âncora, assim, que nos deu muita certeza, muita confiança, porque a gente sabia que tinha uma responsabilidade imensa e a gente não podia falar besteira. E quando eu digo falar besteira, não é no texto, né, porque isso é fácil. Falar besteira nos gestos, falar besteira quando você pega um equipamento, eu não sou médico, obviamente, as coisas mais simples que para vocês são óbvias, para nós não são. E isso, pequenas coisas que denunciariam erros, denunciariam a ficção. Então, a Helena era, assim, certeira, e foi uma delícia. Então, Helena, parabéns, e estou louco para ler seu livro, assim que der, e muito orgulho. É isso, parabéns. Obrigada, Caco. Caco sempre foi... Falar uma coisa, dessa mistura toda, o Caco é ator e diretor também, que ele dirigiu 2 episódios na segunda temporada. A gente... isso que eu ia dizer, o Caco, ele participando é isso, cada vez mais, né? Segunda temporada ele dirige 2 episódios, né? Primeira vez que ele dirige ficção e que ficaram incríveis também. Então, sempre foi um grande, grande parceiro que mergulhou mesmo
Ajuda a pensar a série, ajuda muito a pensar em tudo, né? Muito. Sim. Vamos, Zé Ricardo, quer falar? Depois o Ricardo. Claro, se eu conseguir, né, com tamanha emoção aqui. Mas, enfim, é isso, né? O sentimento mais forte é da emoção, da alegria, de ver esse trabalho frutificar, né? Eu lembro a primeira conversa que eu tive com a Helena lá na faculdade, que ela me apresentou o projeto, e eu fiquei absolutamente fascinado, né, com a ideia de uma série que focasse, né, esse investimento tão precioso da gente durante tantos anos, né, esse campo da saúde coletiva, do qual tem vários colegas aqui, né, participando desse encontro, mais esse encontro, né, ao mesmo tempo com um pouco de medo, né, porque eu falei, meu Deus, tá certo que o nosso campo de saúde coletiva, ele nasce interdisciplinar, né, a gente é treinado a ser interdisciplinar, mas com esse campo da comunicação, da grande mídia e tal, Ricardo Teixeira, pelo amor de Deus, vamos conversar com o Ricardo Teixeira. E aí fizemos essa parceria, né, e deu tudo muito certo, né, quer dizer, desde da possibilidade, né, de ajudar a Helena e a equipe, né, então eu tive também a oportunidade de conhecer a Ana pessoalmente, logo no começo, quando estava fazendo o laboratório, né, da preparação da série, nós conversamos na minha sala, eu levei um susto, quem é a Helena, quem é a Ana aqui, super parecido das duas, e além de acompanhar, né, a construção da série, ter também podido orientar a construção do trabalho acadêmico em cima disso, né, que também é precioso, né, quer dizer, a série é um capítulo à parte, né, assim, um evento muito especial, né, da nossa cultura, da nossa experiência artística no Brasil, né, mas também era importante o trabalho acadêmico, porque isso permitiria abrir portas também de investigação, de compreensão mais profunda do que acontecia ali, e que ajudava não apenas enfim, adensar a experiência da série, mas também abrir para outros pesquisadores, né, novas vias de investigação, novos campos de pesquisa, seja no campo do audiovisual, das artes, seja no campo mais estrito da produção acadêmica, né? Então, foi de fato muito rico. E aí, ver, não é, de repente, aqueles conceitos, né, que a gente tão lenta e custosamente foi construindo, né, de cuidado, integralidade, vulnerabilidade, né, de repente aparecerem na tela, né, de um jeito absolutamente arrebatador, né, e aí foi interessante essa fala da Ana, né, quando ela percebeu que era atenção primária pela emoção, né, e acho que é isso, né, a gente conversou muito, eu e Helena, sobre um autor, um filósofo que eu gosto muito, que é Hans-Georg Gadamer, né, e que ele diz que foi também entre outras coisas, ele é um estudioso da arte também, né, mas ele tem um conceito que é central, toda a ideia, né, toda a filosofia dele, que é o de experiência, né. Ele diz experiência é aquilo que nos transforma, né. Não se sai o mesmo de uma experiência, quando ela é experiência de verdade, no sentido forte do termo, né. E a arte tem esse poder de provocar a experiência, né, de provocar a emoção, né, e isso nos revela coisas que, então, às vezes a gente leva tantas páginas e páginas para tentar explicar, né, e aí numa cena você consegue perceber alguma coisa, né. Então isso é maravilhoso, né, então ter visto as duas temporadas, né, e depois, né, ver o livro, quer dizer, e aí, assim, apesar de eu conhecer a tese profundamente, né, porque a gente trabalhou junto o tempo todo, mas ver depois o livro, né, e todas as inserções que foram feitas do aspecto mais do processo audiovisual, né, e também da transformação da linguagem, né, eu não consegui parar de ler também, assim, foi muito interessante revisitar, né, com esse novo olhar, tendo a experiência da série já passada, né, e com as transformações que então é uma terceira narrativa, né, que se cria, né, quer dizer, para além da narrativa acadêmica, a narrativa artística, né, uma narrativa que vai falar dessas duas camadas, né, e tentar juntar essas duas camadas, que eu achei que teve um resultado também muito interessante. E aí eu também cumprimento a Mariana, né, e a UCPEC pela iniciativa da publicação, né, que eu acho que é fundamental, né,
lembrar aqui a importância também que teve, né, o fato de Helena ter podido ir para Harvard, ficar lá com a Márcia, que acolheu tão, né, generosamente a Helena e ajudou a encontrar interlocutores e literatura, enfim, um espaço que permitisse que ela crescesse academicamente também na construção da reflexão sobre a tese, né. Então, de fato, é um trabalho de equipe, né, é um trabalho conjunto e para a defesa do SUS, da atenção primária, de alguns conceitos fundamentais, né, desse encontro de saúde coletiva e atenção primária, fusão de horizontes, alguém colocou aqui no chat, exatamente, né, a fusão de horizontes usando, né, o conceito sagrado do nosso querido Gadamer, né, e bem, eu vou concluir, não é, pedindo ao Sérgio Zanetta licença para usar as palavras dele, porque numa troca de WhatsApps, né, relativos ao nosso encontro hoje aqui, ele escreveu uma coisa que eu achei tão linda e tão poderosa na sua síntese, né, que eu vou ler, né. O Zanetta fala o seguinte: a série é a iniciativa mais poderosa na afirmação da narrativa sobre a atenção básica e as estratégias vitoriosas dos últimos 30 anos na expansão e consolidação do SUS. Dialoga e constrói significado e valor para milhões, sem contar que é legal, divertido e cheio de gente talentosa e linda. Então, eu acho que Zanetta resumiu absolutamente o que é importante dizer aqui. Então, mais uma vez, parabéns à minha querida Helena, né? Parabéns à Ana, Caco, toda a equipe, né, da produção da série e da produção, né, do livro. Né? E, mais uma vez, também aproveitar a oportunidade de agradecer a parceria no plano mais acadêmico do Ricardo Teixeira, que foi fundamental nisso, e da Márcia Castro. Um beijo. Nossa, Zé, estou até sem ar aqui. O Newton escreveu aqui, uau, eu falei, nossa, uau mesmo. Muita emoção. Eu queria lembrar a Márcia também, eu vi que ela, não sei se ela está aí ainda, mas a Márcia foi fundamental, né, para minha estadia lá na Harvard, me dando os caminhos, né, eu tive contatos com muitos dos referenciais que eu utilizo, essa discussão mesmo do uso das imagens, toda essa discussão que eu trago, vem muito desse momento que eu passei por lá, e a Márcia foi uma pessoa muito fundamental, né, que é um grande orgulho nosso. A primeira professora titular em Harvard brasileira, primeiro brasileiro titular em Harvard é a Márcia Castro, que está aqui conosco. Pessoa incrível. Ricardo, agora o Ricardo. Bom, no fim da fila, assim, depois de tanta emoção, eu queria só reverberar. Eu já falei para a Helena, eu nunca fui num lançamento de livro online antes, e geralmente em lançamento de livro a gente só tem a ocupação de tomar um pouco de vinho e comer uns canapés e conversar com os amigos, e não precisa fazer nenhuma fala, mas, assim, vou aproveitar a ajudinha que vocês deram aí com as duas perguntas, né, que você colocou no começo com a Mariana, sobre a minha participação nessa história, né, que eu acho que ela foi se desdobrando em muitos momentos, e a importância nesse momento atual, né, do teu trabalho. Para ser muito breve, eu acho que a gente já trocou muita emoção aqui nesse encontro, estou super feliz também, apesar dessa distância, de estar vendo um monte de gente que eu não vejo há muito tempo. Na verdade, mesmo as pessoas com quem eu trabalho, eu não tenho visto há muito tempo, como o Zé Ricardo, mas algumas, como Zanetta, Tereza Martins, Gastão, os que eu consigo ver aqui no Mosaico, né, assim, eu estou super feliz com esse encontro, muita gente bacana. Você sabe, né, Helena, eu fui entrando nessa história de muitos lugares, essa história toda para mim, por referência à primeira pergunta, né, quer dizer, é um processo de ir me deslocando, né, desde o momento que você me procura, ainda na época da pesquisa sobre a série, quando eu conheço o Newton, que também está aqui, Newton Canito, a gente se encontrou para conversar sobre um projeto de série a ser feito,
acompanhar o lançamento da primeira temporada, vibrar nas redes sociais juntos vendo essa repercussão toda no mundo da medicina de família e comunidade, dos trabalhadores da atenção primária, até chegar nesse momento que o Zé Ricardo fala, em que vocês me convidam para entrar na coorientação, para estar trabalhando junto, e até chegar aqui, né? Quer dizer, acho que, em primeiro lugar, eu quero reverberar essa emoção que está circulando aqui e dizer assim, e te agradecer, né? Agradecer pela oportunidade de eu ter participado em muitos momentos, de diferentes lugares, e vir nesse crescendo, né? Nessa construção, a qual eu cheguei muito por esse pretexto de ser alguém que se envolveu já um pouco com questões de comunicação e saúde, já há bastante tempo, mas que criou para mim uma oportunidade única de fato entender muitas coisas que eu ainda não entendi em relação à comunicação, né? Tanto em relação ao processo de produção de uma obra audiovisual, né? De ter acompanhado um pouco dos bastidores, de todas as questões envolvidas nessa construção, mas eu também, assim, então, o tema da comunicação, a gente tende a ver muito aí numa dimensão mais óbvia, mais de prima facie, enquanto o produto que vai para a mídia, a série, a obra audiovisual, etc. Mas eu acho que há uma outra dimensão da comunicação envolvida nesse processo, e que eu acho que se expressa nesse encontro aqui, né? Então, a produção audiovisual, cinema, televisão, já é um meio que envolve uma produção coletiva, né? Então, quer dizer, o que eu quero destacar aqui, que há um aprendizado em relação à construção do produto, a construção da obra, né? Onde a gente tende a ver a dimensão de comunicação, mas há toda uma produção de agenciamentos, relações, né, que eu acho que estão muito expressos aqui nesse encontro hoje, que eu acho que fala de uma outra dimensão da comunicação envolvida, né, no teu trabalho, que é importante destacar, né, essa sua capacidade de produzir agenciamentos, de conectar pessoas, de formar, de aproximar gente, equipe, que eu acho que é uma dimensão que a gente até não trabalhou tanto, né? Eu acho que quanto mais o processo evolui, se desdobra, vai ficando muito patente que há uma dimensão e um talento comunicacional seu nessa esfera que acaba sendo um pouco invisível aqui, né? E eu quis falar dela hoje aqui, um pouco nessa linha de reverberar o afeto do momento, mas também porque nesse processo de se desembrulhando um objeto comunicacional novo para mim, eu acho que esse é um componente, que é o aprendizado deste momento aqui agora e dessas trocas, né? Agora, o produto em si, eu acho que já foi dito aqui por muitas pessoas no chat, várias pessoas que estão aqui hoje, e pelo Caco, né, a partir do lugar dele, dessa descoberta do SUS, etc. Mas eu acho que essa série, e isso também já foi dito aqui, ela abre uma seara de debate político no país, que eu acho que vai muito além do SUS em si, né? Eu acho que, até porque o SUS carrega com ele muitas outras coisas, né? Então, eu queria também destacar as virtudes dessa série em relação a abrir um debate, não apenas em relação à política pública de saúde no Brasil, mas em relação, em primeiro lugar, ao setor público, né? A imagem do setor público e da nossa relação com o setor público. E como toda obra de comunicação, ela intervém na nossa relação com as coisas, né? Então, eu acho que... E também a ideia de estabelecer e trazer para a esfera pública e para o debate público a questão dos modelos de cuidado, dos conceitos e das concepções de saúde e doença. Então, eu acho que quando a gente fala e coloca muita ênfase nessa questão de que a série traz um outro SUS e abre uma nova possibilidade de relação da sociedade com esta política pública, eu acho que mais amplamente ela carrega junto. Quando a gente está falando de SUS, a gente está falando, primeiro, de um outro modelo de cuidado em saúde e também de produzir ela traz um lugar diferente
para o setor público na história do país e nas representações no imaginário social do país. Eu acho que isso é uma dimensão importante a se destacar também nesse trabalho, né? E toda essa questão da saúde coletiva que você traz e que se expressa, por exemplo, num modelo de cuidado que aparece nessa série, que é calcado em uma concepção, num conceito ampliado de saúde, eu também queria, por fim, destacar, e aqui eu estou falando um pouco livremente sobre os aprendizados, né, o que eu fui aprendendo nesse processo. E o conceito também ampliado de saúde, ele não se revela só no conteúdo da série, no sentido do tipo de trabalho, esse que a Peta foi descobrindo, a Ana foi descobrindo, da atenção primária, etc., não apenas o conteúdo que é representado na obra, mas na existência da obra em si, né? Algo que alarga para nós, no campo da saúde coletiva, a concepção do que é fazer política pública, né? Isso a gente conversou um pouquinho também durante o processo da orientação, da construção do mestrado, né? Eu acho que o conceito ampliado de saúde, ele se expressa no modo de trabalhar do Dr. Paulo, da doutora Laura, da atenção primária, mas o conceito ampliado de saúde também se expressa quando a gente entende que um produto cultural como esse é um componente indispensável nos modos de se fazer política pública no mundo contemporâneo. E a gente está falando de um mundo em que os principais fenômenos de saúde de importância hoje estão profundamente implicados em processos de comunicação e cultura. É disso que a gente está falando, né? Então eu vou um pouco... fala, assim, daquele que já bebeu mais que os outros durante o lançamento do livro, já está completamente também embriagado por toda a explosão de afeto que aconteceu antes aqui, mas dentro dessas impressões um tanto quanto espontâneas, aleatórias que eu fui trazendo aqui, eu vou também encerrar com uma coisa muito bacana que rolou numa conversa recente com você, Ana e Caco, dentro de uma live, não podia deixar de ser, né? Que a gente fez para o SESC algumas semanas atrás, e o Caco traz essa ideia incrível, maravilhosa, né? Nesse momento de pandemia, Covid, né? Sobre essa ideia corrente hoje também no imaginário, na mídia, nos meios de comunicação de massa, que é a ideia de linha de frente, o frontline, quem está na linha de frente, né? E o Caco lembrou que nessa epidemia, a linha de frente, além dos profissionais de saúde, tem sido muito importante os profissionais da arte e da cultura, né? Que têm sido fundamentais para a gente se sustentar nisso, né? Então, eu queria trazer essa ideia maravilhosa que o Caco trouxe naquela live, de que a linha de frente dessa epidemia, a linha de frente nesse momento da saúde no país, é essa linha mista, mestiça, compósita, heterogênea, feita de trabalhadores da saúde, mas também os trabalhadores da arte, da cultura, que têm sido tão importantes, não só para a nossa sustentação nesse momento de distanciamento social, para a manutenção da nossa saúde mental, etc., mas que, então, aqui, como eu disse, também se expressa no fato de que não há saúde sem produção cultural, né? E produzir saúde se confunde, em grande medida, com a produção de mundo, né? A produção do nosso mundo. Então, de fato, agradecer mais uma vez não só o convite de estar aqui hoje, mas de ter participado de todo esse processo, parabenizar você, parabenizar todos aqui presentes que foram tão importantes para esse projeto acontecer, se concretizar. E é isso, gente. Esperando que... que a gente possa continuar a expandir isso que a gente construiu e chegamos aqui, né, como você diz, Oceana, né? Conseguiram, né? E o que a gente ainda pode conseguir mais nessa construção conjunta com toda essa potência reunida aqui por você hoje e ao longo desse processo. Um beijão para você, Helena, e para todos por extensão. Obrigada, Ricardo. Incrível, assim, acho que você
vocês trazem novas coisas, né? Como as coisas vão a gente traz novos significados cada vez que a gente conversa e pensa. Uma segunda questão que a gente queria rapidamente que vocês falassem, a gente pensou em 1h30, então a gente tem mais uns 15 minutos. Era sobre como, no atual contexto, esse projeto se insere, né? Acho que foi um pouco isso que eu e a Mariana, a gente conversou, né? De ouvir um pouco de vocês, como uma obra, ela se atualiza, né? De acordo com o que está acontecendo, né? E, a princípio, assim, uma das coisas que para mim ficou bastante evidente é que como a Ana falou, quando a gente não sabia que ia estrear a segunda temporada num momento como esse, nem no livro, né? E num primeiro momento a gente achou que pudesse, assim, a gente não ter um diálogo com as coisas que estavam acontecendo, porque os episódios foram pensados no momento que não estava acontecendo a pandemia, mas pelo contrário, né, eu acho que por as pessoas estarem vivendo a pandemia e as pessoas estarem, a cada dia fica mais evidente, né, por exemplo, esse conjunto de vulnerabilidades, né, quando a gente conversa sobre, olha, só os fatores de risco não dão conta da gente fazer atividade de falar de prevenção, e a gente olha para a pandemia e a gente vê como a questão do racismo estrutural, como a questão de gênero, como todas essas questões são aguçadas, né, e ficam a olhos nus para todo mundo ver como o processo saúde e doença está embebido dessas outras dimensões, né. Então, para além disso, assim, de como a série conseguiu dialogar com esse atual momento, pelas próprias concepções que ela traz, né, na sua origem, né, no pensamento das coisas que foram criadas, agora que você me falou, também me veio uma outra dimensão de como foi para as pessoas que estão vivendo tudo isso receberem uma obra artística mesmo, né, como é que a arte se insere nesse novo contexto, e aí o Caco trazendo muito bem essa coisa de quem está na linha de frente, né. E uma outra dimensão que eu vi que várias pessoas que estão aqui são professores, né, ou alunos, a gente tem visto que a série, para além de passar na TV e pegar um público ampliado, que é muito importante, ela tem sido muito utilizada em processos de formação com os alunos, né, os professores têm utilizado muito, e nesse momento ainda mais, né, porque não tem aula presencial. Então, muitos professores falam, olha, a gente está usando a série, a gente passa os episódios, discute com os alunos. Então, a princípio, que não era um produto pensado para ser algo didático, né, para ser usado em sala de aula, tem sido utilizado, assim, de uma maneira muito importante, cada vez mais, e nesse contexto, especificamente, ainda mais, né. Então, eu acho que faz a gente pensar mesmo como a comunicação cada vez mais vem ocupando os espaços, né, e a gente precisa saber dar significado para esse novo momento, né, o que é uma aula online, o que pode ser isso, o que é passar um episódio de uma série para discutir, que diferença que é do que só fazer alguma coisa muito mais fria, né, só de conceitos, por exemplo, com os alunos. Então, acho que tem uma série de questões que vêm, que eu penso, e que eu sinto hoje aqui, que de alguma forma... esse encontro, né, isso que você trouxe também, né, eu achava que podia ser alguma coisa muito fria, eu queria encontrar, eu queria abraçar, e eu tô aqui suada, chorando, quer dizer, como é que a gente se relaciona agora com tudo isso de outro jeito, mas que também produz afeto, né, produz emoção, que é o que eu tô sentindo hoje aqui, né, na minha própria pele, né. Não sei se a Ana quer falar. Eu acho que para terminar, cada um podia falar rapidamente sobre isso, como é que essa obra, nesse contexto, se ressignifica. E aí, muita gente mandou mensagem, eu estou recebendo, pelo que eu vi, não tem perguntas. São muitas mensagens de carinho, de apoio. Eu quero ler depois com calma, eu vou ler cada uma, eu quero responder. Estou vendo muita gente querida, conhecida, que está escrevendo. Eu prometo que depois eu respondo cada um. Tá, se tiver alguma pergunta, eu estou vendo que não são muitas perguntas, são mais manifestações, né? Tem uma pergunta, Ana, Helena, do Anderson, mas você já incluiu na sua fala, que é com relação à surpresa que vocês tiveram da série estar sendo utilizada como na formação dos profissionais dentro da universidade. E complementando a pergunta, é como o livro, como instrumento, como ele vai servir como um instrumento de formação em saúde.
né? Queria ouvir de vocês, aí no fechamento, se a gente pode dar uma ênfase a isso. Acho que é isso que eu já comentei, né? Acho que o livro também pode servir como material para quem quiser entender melhor esse processo, ou por exemplo, esses conceitos, né, que eu tento trabalhar um pouco, que são os eixos norteadores dos episódios, tudo isso a gente discute no livro. Então, acho que ele é um instrumento também para quem está utilizando os episódios em sala de aula, pode ser um instrumento útil, né? De ajuda, até com os referenciais teóricos, a bibliografia, para indicar, para leitura. Acho que muito interessante. Eu queria emendar aí na fala da Helena, se é possível, porque foi muito engraçado. Você, né, lembrou essa coisa que alguns estão falando que vão usar a série agora, né, como, especialmente essa coisa do estudo da ensino à distância, né, a gente teve essa semana mesmo uma primeira reunião da equipe nossa lá, de uma disciplina que a gente tem agora no segundo semestre, chamado Processo Saúde, Doença e Cuidado, e que é uma disciplina centrada na atenção primária, né, e na discussão de alguns desses conceitos, né, dessa abordagem ampliada de saúde e tal. E uma das primeiras coisas que surgiu não vamos poder levar os alunos às unidades agora, né, porque por causa do distanciamento físico e tal, será necessário fazer a distância mesmo, né, vamos usar a série, a unidade básica, como um substituto aí, né, da presença deles lá, né, porque de fato é muito potente para isso, né, para trazer essa experiência da atenção básica, e uma coisa importante, na linha do que o Ricardo estava falando, né, quer dizer, o que, para além, né, do que a série permite ver, né, e valorizar, né, da experiência do SUS como uma política generosa, né, e republicana, na nossa experiência recente, né, tem essa dimensão de produzir um novo olhar sobre a própria ideia de cuidar, né, e do que acontece na ponta, né, porque eu tenho ficado muito impressionado no contato com muitos colegas meus, né, na faculdade de medicina, no campo da saúde de maneira geral, né, como que há impregnada, né, uma visão da epidemia, né, e da resposta a ela muito centrada na experiência da classe média, né? E quando você vai olhar o que está acontecendo nas unidades, não só na classe média, mas também no nível terciário de atenção, né? No acesso à UTI, o que acontece na UTI e tal, né? Agora, está acontecendo uma coisa importantíssima no nível da atenção básica, né? Tanto em termos do que está acontecendo com a atenção básica no enfrentamento dessa epidemia, né? Como o fato de que há uma vitalidade, uma criatividade lá na ponta, né, das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, né, e na interação dessas pessoas com as equipes de saúde, que é fundamental para a gente construir respostas potentes para essa epidemia, especialmente se a gente pensar o que a gente vai ter que enfrentar a longo prazo, né. Então, essa experiência provocada, especialmente por essa segunda temporada, né, eu acho que é fundamental para fortalecer essas potências que estão na ponta do sistema, né, respondendo aí de uma forma que não está tendo muita visibilidade pública, né, e acho que a série ajuda a dar, né. Então, mais uma razão para a gente amar essa série. Ana? Ricardo? Quer falar? Não, eu acho que eu já falei, na verdade, na minha fala sobre isso, porque quando a gente estreou, e a cada episódio, né, a gente fica imaginando o que as pessoas vão achar daquilo tudo. E agora, no final da segunda temporada, os episódios finais são episódios muito delicados, né, muito difíceis, né, muito tensos. E a gente ficou um pouco apreensiva, assim. Aí a primeira mensagem que eu recebo é de um médico de família, eu não sei se é de Manaus ou de Rondônia, mas falando assim, eu tô aqui aos prantos, eu acabei de ver o episódio, tem chegado na minha unidade muitos casos de violência contra a mulher e muitos casos de estupro durante a pandemia. E pela primeira vez eu consegui chorar e sentar e entender e me emocionar com o que estava acontecendo e pensar sobre isso.
Então, essa coisa da arte é muito impressionante. Está acontecendo alguma coisa aqui. Ai, peraí. Tem uma coisa que eu acho que é muito forte, que é assim, a gente não tem dimensão exata do que as pessoas vão entender, do que as pessoas vão sentir, do que elas vão achar, né? São vários canais de comunicação, para cada um pega de um jeito, mas eu sinto que a gente está no momento onde as sensibilidades estão afloradas, assim. Então, para falar desse momento, acho que para além da questão da pandemia mesmo, e de todas as questões que envolvem a atenção primária, a pandemia, tem uma questão de um momento de tragédia, assim, né? Em que a arte pode ser catártica, pode ser um canal de entendimento, pode ser um canal de reflexão, pode ser... Então, se a gente fala sobre essas questões, não falando exatamente, mas ela reverbera de várias formas. Outra coisa que eu fiquei muito tocada foi na semana que aconteceu a morte do menino Miguel, em Recife. A Rafaela, que é uma médica de família de Recife, que deve atender milhares de várias mirtes, né? Várias mulheres como a mãe do Miguel, como o Miguel. Ficou muito afetada, muito tocada por tudo e postou uma foto da Laura chorando no banheiro, que é a cena que ela fala: eu tenho que fazer alguma coisa para que essas pessoas tenham alguma igualdade. Então, são situações muito diferentes, mas que falam sobre coisas que a gente está falando, né? Nesse momento, eu acho que todos estamos muito sensíveis. E acaba a arte tendo uma potência maior em momentos como esses, né? Caco? Ricardo? Eu só dar uma palavrinha. Primeiro, assim, que a Rafa, viu, Ana? Ela está aqui, né? Ela está aí ouvindo. Eu sei que a Rafa está aí. Então, também mandar um beijão para a Rafa, que eu vi aqui. Eu estou um pouquinho dialogando também com a Rejane, então eu vou descobrindo aqui pelo chat as pessoas, tem um montão de gente, mais de 100 aqui, né? Mas a Rejane faz um comentário aqui sobre essa questão do modo de fazer política, né? Quer dizer, fazer o SUS, construir o SUS, a história da saúde coletiva, é uma gigantesca intervenção política histórica, né? Do nosso país, e eu acho que faltava essa grande ferramenta para fazer política no contemporâneo, que é a produção cultural, né? Então, queria reforçar essa ideia e estar um pouquinho, não só mandando um beijo para a Rafa, para a Rejane, o comentário reverberando, né, sobre esses modos de fazer política no contemporâneo. E um último comentário que Eita. O Ricardo caiu, né? Quando veio o último comentário... O último comentário... Fiquei até preocupado agora. E curioso. Será? Exatamente. Foi para deixar suspense. É um recurso de oratória fantástico. Não, é um recurso dramatúrgico fantástico. Você quer falando, Caco? Aí se ele voltar... Gente, falar mais o quê depois de tudo isso? Maravilha que foi dito. Mas assim, eu não sei para quem vocês votaram, eu imagino, mas, quer dizer, quem vocês... voltou, Ricardo. Fala aí, Ricardo. Ricardo, último comentário, por favor. Isso, Gente, eu me atrapalhei aqui com os botões. Desculpe, até perdi o fio da meada, porque eu demorei para custar para voltar aqui. Último comentário. Eu não sei que pedaço eu parei de falar, se quer. Era o último comentário. Você ia falar do último comentário. Que eu estava falando do comentário da Rejane aqui no chat. Caco, você já estava aí embalado, não tem mais nenhuma importância. Eu acho que até onde eu fui fez sentido.
Isso, todo sentido. Então tá bom. Eu acho, agora eu perdi o fio da minha... Gente, Mas é isso, com relação ao que você disse que eu falei naquela live do Sesc, né? Eram 3 pilares, né? Eram os médicos, o sistema público de saúde estava sendo desacreditado, os cientistas estavam sendo desacreditados e os artistas. Né? Estava dizendo assim, eu não sei em quem vocês não votaram, mas eu imagino, mas independente de qualquer coisa, é óbvio que num governo como esse, né, que, independente de política, mas assim, é óbvio que é um governo que fez questão de atacar essas 3 coisas, né? De primeira, assim, e não é por acaso que fez questão de atacar essas 3 coisas de primeira, porque reconhece a importância dessas 3 coisas. A gente só ataca de primeiro aquilo que a gente acha que nos ameaça, né? Então, que bom saber que esse governo se sente ameaçado pelos médicos, pelos cientistas e pelos artistas, sinal de que estamos do lado certo da história, né? Governo, ou é Thiago Matos me pedindo foto de roupa de ginástica de barriga de fora. Olha, a gente tá sendo grampeado, talvez. Então, isso que a Ana falou, a arte tem um poder, a Ana e a Helena falaram isso, a arte tem um poder, para além do entendimento intelectual das coisas, né, um entendimento sensível, né? Não estou dizendo só da interpretação, estou falando da música, da pintura, a arte vai nesse lugar, né, de apresentar uma nova possibilidade de existência que você muitas vezes não consegue explicar com a fala, com o raciocínio, e vai mais rápido, né? Então eu concordo com você, Ricardo, faltava de fato uma grande arma contemporânea, e a arma contemporânea é a arte, e se tem uma coisa que essa pandemia trouxe de bom, embora seja terrível falar em qualquer coisa boa nessa pandemia, mas assim, a gente está vivendo num mundo muito chato, de muitas certezas, né? Isso que a gente falou. Era muita certeza, era isso ou aquilo, era esquerda ou direita, era uma linguagem muito, muito binária, graças a essa porcaria aqui, e a arte não resiste nesse lugar. A arte não resiste no lugar das certezas. A arte floresce justamente nas intersecções entre as certezas, né? Então, é isso, o que a Ana falou, como é que eu vou traduzir a dimensão dessa dor, e de repente a chamada da irmã para um outro lugar já ligou uma chave, então a gente está falando de um outro veículo de informação, que é muito poderoso, e mais, por isso que eu falei que a série é corajosa, porque eu sou de classe média, e toda a minha referência, inclusive artística, sobre o sistema público de saúde, foi muito ruim. A mídia sempre informou a classe média de que o sistema público era mais horrorosa, que faltava tudo, que eram filas, e que ainda bem que a gente tem plano de saúde, que o dia que a gente precisava... Eu fui criado nesse lugar. Então, mais do que a importância de uma série que fale do sistema público de saúde, é uma série que fale direito, e que não reforce isso, porque a gente sabe que tem dificuldade, claro que sim, mas que reforce o que o sistema público de saúde tem de bom. Então, é um grande instrumento contemporâneo, concordo com você. Eu fico sempre, falei para as meninas, muito honrado de estar fazendo parte disso, porque eu tenho certeza que a Unidade Básica entrará para a história, já entrou para a história da dramaturgia do Brasil, sabe? Como porta de entrada desse instrumento político. Obrigado pelo convite ao Dr. Paulo. E vamos para as próximas temporadas, está cheio aí, né? Vamos! Gente, olha... O Caco falou exatamente o que eu ia falar quando caiu. É que o Ricardo me mandou um áudio no WhatsApp quando caiu. Certo. Helena, eu só queria dizer, antes de passar a palavra para você fechar, e alguém mais quiser falar, para dizer que o livro da Ana, leiam o livro da Ana, leiam o livro da Helena, ele está disponível na Amazon, em outros sites, se vocês jogarem no Google, vocês encontram facilmente. Queria agradecer a todo mundo que está aqui presente, eu acho que a gente só transborda hoje emoção e gratidão por vocês estarem aqui, pelo tempo, e obrigada, Helena. Seja bem-vinda ao Citec, e esse é só o primeiro de muitos, tá? Vou passar para você a palavra.
Ah, Mari, obrigada a você, obrigada, assim, não tenho como expressar, estou olhando aqui todos os nomes, para mim é difícil, porque eu queria falar de cada um, das 90 pessoas, 100 pessoas que tiveram aqui, todas têm uma relação muito especial, eu vou ler as mensagens, vi que várias pessoas escreveram, acho que o debate, para além do que é o livro, trouxe mais reflexões. Quem sabe a gente não organiza mais conversas como essa, né? Para a gente que é do campo da saúde coletiva, ouvir os artistas, né? É sempre muito importante, assim, eles trazem uma outra forma também de enxergarem as coisas. A gente está nesse momento, o Newton escreveu aí, o Newton participando aqui, nosso companheiro de criação, viu o Vinícius também, várias pessoas da série. Nós estamos nesse momento terminando de escrever a 3ª temporada, né? A gente vai falar sobre o atual momento, então a gente está nesse momento também muito abertos e ativos no sentido de ver isso que o Zé Ricardo trouxe, né? Como é que a atenção básica está sendo um grande escudo dessa pandemia, né? Como é que as equipes estão na unha ali trabalhando, tenho acompanhado muito a Rafaela e outros profissionais que estão vivenciando a pandemia no dia a dia e tentando fazer no território ações de solidariedade, de enxergar os grupos de risco, as famílias com mais vulnerabilidade. Então, a atenção básica tem sido fundamental, essencial nessa nossa resposta, infelizmente, mal coordenada, né? Nós estamos sem ministro da Saúde, quer dizer, falar do Ministério da Saúde hoje é melhor a gente nem começar a falar aqui. Mas, mesmo assim, a gente tem um SUS que tenta resistir, né? A gente tem um SUS que está ali na unha tentando defender a vida, né? Porque eu acho que hoje a gente chegou num ponto que a gente precisa defender a vida, né? Então, assim, agradeço demais todos que estão mandando mensagem, todos os amigos queridos que estiveram aqui o tempo todo. E é isso, gente. Acho que a gente com isso encerra. Quem sabe... Ó, eu tô Olha, com Ana já... meu vinho aqui. Todo mundo abre o microfone, todo mundo abre o microfone e a gente vai bater palmas. Parabéns, gente, lindona. Parabéns. 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 Parabéns, Helena. Helena maravilhosa. Parabéns, Parabéns, Lê. Obrigada, Dani. Um beijo. Arrasou, Helena. Fala, mamãe. Agradecer o Adriano que ficou lá segurando. Parabéns, Helena. Aê, Paula! Parabéns, mana. Parabéns. Muita gente querida aqui hoje, hein? Parabéns. Paulina! Ana. Um abraço, gente. Muita gente querida, parabéns, viu? Foi lindo demais. Lindo demais. Parabéns, Um Helena. beijo. Linda. Ana Tininha, parabéns para você também, viu?